verde imponente, no gramado é que a luta não aguarda. Sabe ser o que vem pela frente, que a dureza... Meus amigos, minhas amigas, chegando aqui no canal TLD para falar de mercado da bola e detalhes, né, do que vocês já estão vendo aí na thumb, pressão por reforços e quem que tá melhor e quem vai ficar melhor, consequentemente, né, meu querido Arthurzinho, após essa janela de meio de temporada, porque os movimentos são bem distintos, os motivos dos movimentos também são bem distintos e ainda tem muita coisa para acontecer até setembro. A gente vai te dar um panorama geral agora do que está acontecendo com Palmeiras, Flamengo e também o Botafogo ali, que está correndo também com grandes reforços. Se você, né, é lógico, torcedor do Palmeiras, chegando aqui pelo TLD, que você já está acostumado, já deixa nos comentários. Se você está chegando pelo lado rubro-negro, pelo lado do Botafogo, também seja bem-vindo. E já deixa aqui nos comentários também o que você está achando da janela, não só do seu clube, mas também dos rivais, e qual que é a sua projeção, Arthurzinho. Vamos nessa, porque se a gente tem pelo lado do Palmeiras uma janela um pouco mais morna, a gente está vendo pelo lado do Botafogo, principalmente pelo lado do Flamengo, uma janela que é uma porrada, né? Para, de fato, subir ali a régua e seguir para o segundo semestre. A gente sabe que isso é muito relevante, tanto é que acho que tem um exemplo que dá para a gente usar aí para o lado ruim da coisa, né? Fluminense, que foi o brasileiro que teve a melhor campanha no Mundial, voltou perdendo o seu principal destaque. Tem 4 jogos, 4 derrotas, não repôs ninguém, enfim, uma situação caótica. Vamos começar então, Arthurzinho? Eu acho que dá para a gente fazer essa escala começando pelo cenário do Palmeiras. O Palmeiras precisava fazer uma grande venda, de acordo com o seu balanço financeiro ali no segundo semestre. O único jogador que poderia entregar essa grande venda foi quem de fato entregou, né? Richard Rios foi vendido para o Benfica, teve uma proposta da Roma recusada. Roma que vai entrar nessa história, nessa equação daqui a pouquinho de novo. Rios foi para o Benfica, beleza. O Abel, em coletiva, disse que o Palmeiras, nesse caso, conseguiu se antecipar à saída do Rios, já trazendo o Evangelista no começo do ano. Ele veio ali, né, na reta final do Campeonato Paulista. Ainda assim, o Palmeiras estipulou um valor de 16 milhões por um substituto que ainda não veio. Disputou o De Ossa, que muito provavelmente está acertando agora nos próximos dias com o Real Betis. Tem né, o Marcel Ruiz também como um jogador ali que está no radar, jogador que não quer muito vir para o futebol brasileiro, gostaria de ir para a Europa, não tem mercado ainda. Então, Arthurzinho, esse é o cenário. O Palmeiras fez a grande venda que precisava, mas trouxe Ramon Sousa para substituir, suprir a saída do Estevão. De mercado, de possibilidades, tem somente um orçamento definido para trazer um substituto para o Rios, que o próprio técnico falou que já está no elenco. Então, assim, o cenário do Palmeiras, de fato, está mais frio nessa história. Falando dele, Arthurzinho, na sequência, já projetando a sequência comparada, né, lógico, aos rivais, vai complicar? Precisa do quê? Quando surge, rapaziada, então, bora lá. A gente vai falar mais um pouco desse cenário mais para frente, desse título, a comparação, né, as equipes entre Palmeiras, entre Botafogo e entre Flamengo. Mas para mim, nessa equação completa que nós estamos falando aqui, eu acho que entra o cenário que, beleza, o Abel pode ter falado que o Lucas Evangelista era uma substituição direta para o Richard Rios. Agora, eu acho que é um pouco de papo também essa questão, justamente porque o Palmeiras naquele momento tinha o Richard Rios, tinha o Lucas Evangelista, tinha acabado de vender o Zé Rafael para o Santos. Então, necessariamente, você precisa de mais um cara para ter essa função de 8, uma vez que você tem bem estruturado no seu meio campo o Aníbal Moreno, até o próprio Emiliano Martinez. Então, é fato que o Palmeiras não vai conseguir fazer as mesmas contratações no volume que o Flamengo faz, não quer fazer as mesmas contratações igual o Botafogo vem fazendo, não quer investir o que o Botafogo investe, e tá tudo certo, se você for certeiro no mercado de transferências. E para mim, o Palmeiras, ele ramela nesse sentido. Eu não acho que exista a necessidade, sendo muito sincero, hoje, do Palmeiras fazer, por exemplo, o que o próprio Flamengo faz, de ter 3 ótimos laterais esquerdos no plantel, de ter 4 zagueiros do mesmo nível, de ter um meio-campo recheado de ótimos e exímios jogadores, embora eu quisesse que teria, né? Mas eu acho que não existe a necessidade, por assim dizer. Acho que o Palmeiras, se tiver as reposições de um nível um pouco abaixo, ou se tiver um elenco muito forte para brigar pelas competições que disputa, eu acho que é o suficiente.
Agora, quando a gente traz esse cenário para outras brigas, por exemplo, quando um Flamengo perde um Gerson e vai atrás de um Saúl, que é um espanhol que jogava no Atlético de Madrid, estava jogando na Europa há muito tempo, jogou Sevilha, jogou Atlético de Madrid, jogou Chelsea, o Flamengo está dando recado, que eu quero disputar por todas as competições que eu vou jogar. Quando vende o seu lateral e traz um outro lateral, que até pouco tempo estava no radar da seleção brasileira, que jogou depois do Betis, joga no Barcelona, depois vai para o Tottenham, depois vai para o Milan, tá dando recado. Eu quero brigar por tudo que eu vou disputar. Eu quero montar um elenco forte para tudo que eu vou disputar. E aí eu reitero aqui o que eu falei. Eu não quero que o Palmeiras, ou não espero que o Palmeiras, por birra, vai atrás de outro lateral. Que o Palmeiras, por exemplo, o Flamengo fechou com o Samulino, que o Palmeiras olhe para o mercado, veja um outro ponta brasileiro, vai, pague 22, 23, 24 milhões de euros para trazer o cara só porque o Flamengo está se reforçando. Mas eu acho que falta objetividade no Palmeiras no cenário, justamente em mapear esses nomes para você estar preparado para quando as saídas forem acontecer e para que você seja inteligente para quando você for reforçar o seu elenco. Então, por exemplo, o Botafogo perdeu o Igor Jesus, o Botafogo perdeu o Jair, o Botafogo perdeu o Gregory, e as reposições do Botafogo, elas não foram instantâneas, mas foram extremamente precisas nos jogadores que eles queriam. Trouxe o Danilo do Nottingham Forest, que nós palmeirenses conhecemos muito bem e sabemos da qualidade do Danilo. Traz o Arthur Cabral, que não foi bem no Benfica, mas olha a bola que jogou no Basel, olha a bola que jogou na Fiorentina. Então, são alguns pontos que eu acho que o Palmeiras falha nessa objetividade e que hoje, no cenário brasileiro, Brunão, principalmente desses times que nós estamos citando, Botafogo e Flamengo principalmente, porque são os times que vão postular a título com o Palmeiras junto de tudo que ele disputa, mas que, para mim, o Palmeiras perde na objetividade desses dois nomes. Então, por exemplo, você citou, o Palmeiras foi atrás do De Ossa, recebeu um não porque provavelmente vai jogar na Europa. O Palmeiras foi atrás do Marcel Ruiz. Beleza, provavelmente tomou um não porque o cara também quer a Europa. Tomou aquele não inicial ali, né? De tipo, não é o que eu quero agora. Não é bem o que eu quero, né? Não foi negado claramente, mas o cara quer outros objetivos, é o que a gente tem. Mas só tem esses dois nomes? Não tinha essa expectativa? Ou então, com o poder de bastidor que o Palmeiras tem, não consegue chegar no Marcel Ruiz, por exemplo, ou não consegue chegar no De Ossa e fala assim, De Ossa, vem aqui, no Real Betis você não vai ganhar nada. Se você vir para o Palmeiras, você vai ser campeão da Libertadores, por exemplo. A gente está montando um time forte para ganhar a Libertadores. A gente está montando um time forte para ganhar o Campeonato Brasileiro. Tudo bem que o México, eu imagino que esses caras vão para a Copa do Mundo de qualquer forma. Mas você quer fazer o seu currículo para, em vez do Real Betis, daqui 2 anos, você ir para o Manchester United, você ir para um time maior, entendeu? Do que galgar na Europa. Marcel, vem cá, a Europa não te quer, o Palmeiras quer fazer você campeão para, igual o Richard Rios, você ir para um time assim. Então não tem esse poder de bastidor, não tem o poder, por exemplo, que o Flamengo está fazendo com o Samuel Lino, que na Europa ele é só mais um, ele pode ser um craque aqui no continente, no nosso continente, ser um cara que pode ser que ganhe a Libertadores, que pode ser que ganhe o Campeonato Brasileiro e fique no radar do Ancelotti para a seleção brasileira. Então eu acho que são muitos pontos e múltiplos pontos também, mas que acho que falta um pouco dessa objetividade de jogo de cintura no Palmeiras, Brunão. E fazendo esse comparativo agora, assim, olhando para o lado do Flamengo, tem Saúl, né, com 30 anos, o Samuel Lino com 25 anos, né, o cara é muito novo, e aí você tem o Emerson Royal, que, cara, é um jogador jovem também, né, 26, mas não se afirmou na Europa em nenhum momento. E é lógico que o cenário também do Flamengo é diferente, o Flamengo estava trabalhando ali com uma possibilidade, né, Arthurzinho, de mercado muito baixa, porque, de fato, tinha um orçamento muito baixo. Mas a partir das vendas muito altas feitas, né, o Flamengo vendeu o Gerson por 25, o Wesley por 30 milhões de euros, contratou a reposição do Wesley por 9. Então, assim, você teve uma margem maior ali no elenco, que é um clube também que tem uma arrecadação muito forte. Tem perfis diferentes. Mas o Palmeiras, de fato, tem um perfil de trazer jogadores que ele possa atuar numa revenda. Não sei se o Emerson Royal não é um cara assim, né? Acho que o Samuel Lino certamente é um cara assim. E aí, indo principalmente para o lado do Botafogo agora, são caras que têm esse perfil. O Botafogo traz muitos jogadores jovens, né? Então, assim, Arthurzinho, olhando para esse mercado,
do Flamengo e para a lista do Botafogo, se você quiser inclusive falar a lista do Botafogo aí para a gente também, que é interessante, quem larga na frente para a sequência da temporada? Boa. Vou começar com a lista do Botafogo aqui, porque nessa temporada, né, o Botafogo, lembrando que o Botafogo campeão da América perdeu peças importantes, isso falando do começo da temporada, né? O Botafogo perde o Luiz Henrique, o Botafogo perde o Thiago Almada, que são talvez os principais destaques do Botafogo, então contrata alguns jogadores, por exemplo, o Arthur, que era do Palmeiras também, contrata outros nomes, mas agora, depois Mundial de Clubes, aliás, nessa faixa, né, entre Mundial de Clubes até o momento, o Botafogo contratou, né, Christian Lopes, goleiro, Caio Pantaleão, zagueiro, contratou o volante Danilo, ex-Palmeiras, os meio-campistas Álvaro Montoro, Jordan Barreira, Joaquim Correa e o centroavante Arthur Cabral. Essas são a lista de reforços do Botafogo. Então, assim, Bruno, já respondendo a sua pergunta também nesse sentido, que para mim, por uma questão clara e objetiva, pelo elenco que tinha, mas as chegadas que chegaram agora é o Flamengo, que larga na frente dos demais, pelo poder de elenco. Porque também a gente não, a gente não pode tapar o sol com uma peneira a ponto de dizer, o Flamengo hoje é o melhor time, talvez, da América Latina em relação ao plantel. Tem um plantel recheado de ótimos jogadores. Como eu falei aqui, Palmeiras, só para a gente traçar um paralelo bem pequenininho, bem curtinho aqui. Palmeiras teve que jogar umas quartas de final de Mundial de Clubes com o Vanderlan na lateral esquerda. Se o Flamengo passa pela mesma situação, o lateral esquerdo do Flamengo, titular, se é o Vinha, o reserva é o Alexandre. Se o Alexandre tá fora também, o reserva é o Ayrton Lucas. Então, é um paralelo que, assim, cara, hoje o Flamengo tem talvez o melhor plantel. Ah, o Flamengo vai ser campeão de tudo por conta disso? Não. Mas está trabalhando para isso. E é novamente o que eu falei. Não acho que o Palmeiras teria que fazer o mesmo padrão de contratações que o Flamengo. Tal. Mas, quando a gente traz isso para o Botafogo, eu acho que dentro desse cenário do John Textor, acho que muita gente vai citar o Botafogo como um clube satélite, né? Que é o que compra o cara, vende mais caro para a Europa, vai trazendo esse jogador e vai fazendo esse movimento que é um ciclo. Mas a verdade é que para os torcedores, enquanto estiver ganhando título, enquanto estiver disputando, pouco importa, né? E acho que, embora o Botafogo tomou algumas decisões erradas, principalmente no começo da temporada, é um time que tem um elenco muito forte. Mas, mesmo assim, vou dizer para você que eu coloco o Botafogo na terceira opção dessa lista, puramente por entrosamento. Acho que o Palmeiras não está jogando o melhor dos futebols, acho que é claro que faz alguns anos já que não temos o prime do Abel Ferreira nem desse elenco do Palmeiras, mas em relação a plantel, eu ainda acho o elenco do Palmeiras melhor do que o elenco do Botafogo, e tá tudo bem se você discordar de mim, tá tudo certo você aí do chat, se você quiser dar a sua opinião aqui pra gente discordando. Mas para mim a ordem hoje por elenco é essa: Flamengo, Palmeiras e Botafogo nessa sequência, Brunão. E só um outro adendo antes de te devolver, porque é o seguinte, acho que você traz um dos pontos importantes, que é justamente sobre esse poder de revenda. O Palmeiras contrata com poder de revenda. O Palmeiras vai atrás de jogadores que tem mercado, que contrata um para vender por outro e etc. Mas para mim, acho que a questão é muito clara. O Palmeiras contratou o Paulinho do Galo, pagando, se não me falha a memória, 18 milhões de euros, pagando 18 milhões de euros, e o Paulinho veio machucado. O Paulinho fez uma recuperação às pressas, o Paulinho não tinha condição de jogo, mesmo assim foi no sacrifício, levou o Palmeiras, porque ele faz gol no Inter Miami, faz gol no Botafogo. O Paulinho levou o Palmeiras machucado, levou o Palmeiras até as quartas de final. E o dinheiro que o Palmeiras ganhou chegando até as quartas de final, se não for igual, é praticamente a mesma coisa que pagou no Paulinho. Trazer jogador que é bom, que decide jogo, independente da idade, independente de ter poder de revenda, traz dinheiro ao clube. Então pode ser um objetivo de, sei lá, de 5 atletas que você contrata, 2 sejam isso. Agora, se você for montar o seu time pensando todo em poder de revenda, isso não é modo carreira, isso não é FIFA. Então eu acho que o Palmeiras peca nesse sentido também. Porque por mais que o Flamengo pense em contratar o Samuel Lino para depois, sei lá, vender para a Arábia, vender para algum lugar pelo dobro do valor que pagou, ou então pelo valor que pagou, se o Flamengo for campeão de qualquer título que disputar nessa temporada, com um hat-trick do Samuel Lino na final, tá pago. Se o Botafogo for campeão da Libertadores com 2 gols do Arthur Cabral, tá pago.
Da mesma forma, como se na final da Libertadores contra o Flamengo, por exemplo, o Vitor Roque fizer o gol do título, acabou, tá pago, entendeu? Então, acho que essa questão de contratação, o Palmeiras às vezes fica muito atrás, às vezes eu acho que até por se fechar numa bolha que não teria essa necessidade, e aí tudo bem que você tem um Flamengo que praticamente é uma máquina de fazer dinheiro e tem esse poder financeiro para contratar, você tem o Botafogo que tem o aporte de uma SAF que agora sim está investindo e trazendo esses jogadores, mas eu acho que o Palmeiras, com o elenco que tem, com a quantidade de títulos que disputa, com a tradicionalidade que tem, com a força que tem, poderia fazer melhores negócios nesse sentido, poderia talvez pensar mais fora da caixa do que pensa hoje, Brunão. É isso, Arthurzinho. Vamos ver o que acontece, então, de fato, no campo, né? O que a gente tem até agora pelo mercado de transferências é um Palmeiras de morno para frio ali, sem indício de que vai fazer mais coisa. Um Flamengo que não trouxe tantos reforços, né? Mas trouxe reforços muito pontuais e acho que bem foram apostas de um nível reduzido, né? Se a gente pode colocar assim. Acho que você tem pouca margem de erro para esses caras que vieram aí para o Flamengo. E o Botafogo trazendo, de fato, o perfil que o Textor já vem movimentando, né? Jogadores mais jovens, outros nem tanto, mas para repor ali saídas também, fazendo mais uma janela muito agitada, e também clubes com perfis de gestão diferente, né? Vamos ver o que acontece. Acho muito difícil, Arthurzinho, que apesar do Cruzeiro lá no alto, não fique entre esses aí. Mas acho que o Palmeiras do Abel tem que ficar ligado, porque de fato o sarrafo está subindo e acho que o nível de competitividade vai aumentar bastante nesse segundo semestre entre esses caras, né? Eu acho que a gente tem ali, vem tendo, né, Arthurzinho, um desnível técnico cada vez mais marcante ali, cada vez mais aparente. E aí, né, os clubes que estão na parte alta ali, no alto escalão do futebol brasileiro, também estão subindo a régua entre si agora, né? Porque, de fato, se a gente for pegar ali um Flamengo e Vasco, né? A gente está falando aí do principal rival, que está, de acordo com a avaliação aqui, fazendo as contratações mais pesadas, é um clássico que não tem um nível de competitividade já tem tempo, né? Então, assim, não falando disso, o Flamengo está brigando num outro escalão, assim como o Palmeiras, né? De fato, apesar de ter perdido o Campeonato Paulista esse ano, está se distanciando muito dos rivais. A distância do Palmeiras para o Santos é um abismo, né? Do São Paulo financeiramente, nem se fala do Corinthians financeiramente, né? Eu acho que não chega a aparecer tanto no campo, né, Arthurzinho? Mas, de fato, a gente está tendo um abismo muito grande, que é tema para outro vídeo também que a gente faça. Mas, enfim, vamos ver o que acontece no segundo semestre. O Palmeiras tem que ficar ligado, acho que o Abel tem que tentar tirar o máximo desses caras, porque o sarrafo tá subindo e acho que a gente vai ter uma boa competição na parte alta da tabela, Arthurzinho. É isso, meu querido. Sempre um prazer. Tamo junto e até a próxima.